2. Senhores vereadores, população que se faz presente, boa noite. Vamos dar início à nossa primeira sessão ordinária de 2016. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Pela democracia e liberdade, declaro a presente sessão ordinária aberta. Ordem do dia. Câmara Municipal de Terrenos MS, ordem do dia, sessão ordinária 960, Terrenos MS, 16 de fevereiro de 2016. Em discussão e votação, a ata 959ª sessão ordinária e da primeira sessão extraordinária. Está em discussão e votação a ata anterior. As duas atas, né? A extraordinária e a ata anterior também. Em votação, as duas atas, a última ata ordinária e a primeira extraordinária de 2016. Em votação. Vereador Pércio. A favor. Vereador Paraíba. A favor. Vereador Zé Corim. A favor. Vereador Neto. A favor. Vereador Caco. A favor. Vereador Saci. A favor. Vereador Luizão. A favor. Vereador Júnior. A favor. Vereador Marcelo. A favor. E vereador Silvio. A favor. As duas atas foram aprovadas unânimes nessa casa. Não tendo mais nada a tratar na ordem do dia, vamos passar para o grande expediente, para o vereador fazer a leitura. Assis Alves de Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, demais para dessa casa, primeiramente quero agradecer a Deus, desejar a todos os vereadores um retorno de muita sabedoria. Agora nós estamos já faltando aí apenas 10 meses para o nosso mandato. Teremos a nova eleição, então nós temos que ter sabedoria. Tenho quase certeza que todos nós aqui somos candidatos à reeleição e tentar daqui para frente ser companheiro, amigo de todos, para que nós não cometemos erros absurdos pode ser prejudicado lá na frente. Esse é o desejo do vereador Saci, que nós possamos, nesse ano, botar os projetos do nosso município, ajudar o município a desenvolver e tentar, quem for candidato à reeleição, como já disse a todos, vamos tentar se reeleger sem ofender parceiros. Isso é importante, mas tenho certeza que todos nós aqui estamos todos amadurecidos, nós sabemos, temos experiência e é isso que nós precisamos. Quero aqui, senhor presidente, também, aproveitando essa oportunidade, aqui perto da Câmara, ali naquela esquina, tem um bueiro e que está faltando algum reparo. Eu acho que é essa empresa que está coletando lixo, fazendo a limpeza aqui do nosso município, que realmente o salário que eles ganham, o contrato deles é muito bom, que faça esse reparo ali, que pode acontecer qualquer hora uma criança cair ou até um adulto e quebrar a perna ali e ser prejudicado, às vezes, por um pequeno reparo. É um bueiro ou um buraco? É esse bueiro. Aí,
frente à creche. A creche, ok. Falta fazer, acho que meio fio assim já resolve o problema. Buraco grande e a calçada foi estourada na época e não consertou. Então, pedi para. Eu acho que é o rapaz da coleta do lixo está cuidando disso aí, para dar uma olhada naquilo ali, para que seja feito esse reparo. E também, senhor presidente, nós lutamos tanto para que seja demolida essa caixa d'água e não sei o que aconteceu. Se o governo estadual cortou a verba, o que aconteceu? Só sei que ficou as funcionários que andou trabalhando sem receber, então nós precisamos saber da Sanesul para que ela justifique a paralisação desse contrato que é de 135 mil, não pode ficar daquele jeito que está lá. Eu fiquei até surpreso, mas não acredito que o governo está sem verba. Então, para a gente saber o conhecimento que a população está cobrando, inclusive o vizinho da frente. Eu gostaria que Vossa Excelência perguntasse, se fizesse um ofício, pode ser por Valdeci mesmo aqui, para ele responder o que aconteceu. Então é isso que eu tenho a dizer, desejar uma boa vida, como eu disse, a todos os vereadores, aos funcionários dessa casa, que Deus proteja todos nós, tá? É o desejo do vereador Saci. Boa noite. Vereador Braz Dias Neto. Vereador Cleito Cleone Melo Velter. Senhor presidente, demais pares dessa casa, população aqui presente, faço uso dessa tribuna para agradecer a Deus por estar mais um ano aqui nessa casa legislativa. Então, estamos começando o trabalho, está todos os companheiros vivos, estão todos com saúde, e isso é o que é mais importante na vida. Então, quero agradecer a todos os funcionários, ao nosso assessor jurídico, tá? Aos funcionários todos que aqui estão de braços abertos, sempre recebendo nós e nos atendendo. Então, quero dizer a todos vocês, meu muito obrigado. Quero continuar assim até o final do meu mandato, que termina dia 31 de dezembro, e se Deus quiser, aos que se reelegerem continuarão aqui. Então quero dizer a todos que estou aqui, sou companheiro de todos. Espero também, como o vereador Saci falou, não ter desavença nessa casa, já que é o último ano de mandato, para podermos encerrarmos com chave de ouro, tá? Então só quero dizer a todos que o vereador Caco está à disposição, lógico que sempre em favor da população. Pode ter certeza que o vereador Caco sempre vai estar defendendo o que a população anseia. E estarei à disposição de votar todos os projetos que sejam bons para a cidade. Agora, se o vereador Caco também achar que não é interessante, que não condiz com a ideologia dele, o vereador Caco vota contra. Mas eu acredito que não venha projeto para essa casa para nós votarmos contra. Então, quero dizer a todos um feliz 2016 a todos e um bom trabalho a todos. Boa noite, obrigado. José Agostinho Costa Neto. Senhor presidente,
demais pares desta casa, a população aqui presente, os funcionários, meu boa noite. Eu quero também desejar um ano de muito sucesso para todos nós, para a população desse município, para os funcionários, e que Deus abençoe, que seja um ano um pouco melhor do que o 2015. E quero aqui dizer que ontem nós tivemos um problema lá com a energia, né? Não teve energia lá, acabou 3 horas e chegou 11 horas da noite. Então não teve a sessão, a audiência pública marcada para ontem. Ficou marcada para segunda-feira, e a gente vai reforçar o convite a todos os vereadores, né, para se fazer presente, já que é um ano político, nós devemos estar presentes em todos os lugares. Permite uma parte? Pois não. O senhor permite que eu fale aqui? O vereador Zé Colino disse que vai ser na segunda-feira. E terça-feira nós temos uma audiência lá? Não, aí será cancelada de terça, tá? Porque nós precisamos ter um espaço para performar aí a lei, né? Para estar voltando. Obrigado. Então é isso que eu quero desejar a todos vocês, e para que a gente esteja presente lá na segunda-feira. Vamos ver se a Enersul não faz outro fiasco daquele, né? E se fizer também, acho que nós vamos ter que fazer a audiência pública na frente da Enersul, né? Porque não é possível um negócio desse. Mas é coisa que acontece, a gente fica chateado, né? Mas devemos ter paciência e pensar no melhor, e que vai ser muito melhor, a gente tem certeza. Obrigado. José da Silva Cipriano. Boa noite, presidente, nós pais dessa casa, nossos funcionários aqui presentes, sempre à disposição, nosso assessor jurídico, doutor Neto, a população aqui se faz presente, quero cumprimentar a todos. Também já quero desejar uma boa sorte a todos nós, que iremos esse ano disputar a reeleição, como o vereador Carlos falou, o vereador Saci, para que tenhamos, né, um ano diferente, um ano diferenciado, que nós possamos trabalhar tranquilamente e todos em harmonia e em paz aqui nessa casa. Quero aqui colocar uma reclamação, não uma reclamação, seria pedir aos nossos pais aqui nessa casa que nós possamos fazer um ofício e enviar para o secretário de Estado de Segurança Pública, que nós possamos conseguir uma viatura na nossa cidade que está precisando. Houve vários acontecimentos aí, até inclusive o pessoal tem falado comigo para divulgar na rádio o tanto de onda de assalto, de roubos, de furtos que teve nessa cidade, e eles ali ligaram no meu programa pedindo que divulgasse, que as pessoas fossem até o local para reconhecermos alguns objetos que foram roubados, né, furtados. E precisa de mais viatura para que nossa cidade tenha segurança. Então, gostaria de pedir a Vossas Excelências que possamos criar elaborar um ofício e encaminhar ao secretário de Segurança Pública do Estado, para que nós possamos conseguir essa viatura nova e dar segurança à nossa população, que hoje está precisando de uma atenção, que está difícil. Estou acompanhando aí, o delegado tem falado, e o policiamento tem falado que a onda de roubos do nosso município está acontecendo constantemente. E tivemos um fato recentemente com a filha do nosso amigo Sérgio Gato, que teve uma ação policial muito rápida e conseguiu recuperar. E nem só também a viatura e o espaço de trabalho deles ali, que ali precisa muito também de uma reforma, equipamentos novos, que também eles têm um atendimento também
Eu estive lá visitando uma vez, levando um ofício, e eles têm a carência de também ter equipamentos novos, porque os deles são quase antigos todos. Precisam de uma reforma do prédio, precisam de uma atenção específica naquele prédio. Então, não só a viatura, mas também o espaço deles de trabalho que está precisando muito de uma atenção do poder público e da Câmara. Então, eu acho que seria de extrema importância, nós como vereador, brigar por essa causa, porque eles estão ali trabalhando para dar uma segurança à população, mas eles precisam também de um espaço suficiente, né? Lá tem ventilador antigo, tem computador antigo ali ainda, a pintura ainda daquela. Então acho que seria interessante nós cobrar do secretário isso também, que dê condições para eles trabalhar e também uma viatura nova para que possa fazer um excelente trabalho no nosso município. Me concede minha parte? Gostaria que fosse lá, eu só liberei para o vereador por questão de saúde dele, tá, vereador Zé Corim? Eu estive lá no prédio também, o vereador, e está de um jeito que às vezes a gente consegue uma viatura nova e se der um temporal nós não vai ter os policiais, porque periga morrer tudo lá embaixo daquele troço. Tá esquisito, e eu acho que até era importante a gente fazer, nós juntar os vereadores e fazer uma visita naquele prédio para a gente ter o conhecimento, tirar foto e mandar para o secretário de Segurança Pública, porque está fora de controle aqui lá. Está caindo forro, ar-condicionado que tem lá, os policiais comprou, porque o Estado não deu, e então está muito esquisito aqui lá. Então nós devemos providenciar isso aí urgente e tentar junto ao município, ao Estado, para aquele pessoal ter um mínimo de conforto lá, né? Obrigado pela parte. Então é isso que eu gostaria de colocar nessa noite de hoje, iniciando nosso trabalho, com a primeira tarefa aqui hoje, colocando aí esses acontecimentos que aconteceu na cidade, que deixa, como o vereador Pérez sempre fala, né? O progresso da cidade tem um custo. Esse custo é a demanda de pessoas que procuram o nosso município, por as empresas que aqui estão, e chama a atenção de muitos de fora. E aqui vem, e muitas das vezes vem acompanhado por elementos que tira o sossego da população. Então isso é preocupante, é alarmante de vereadores hoje do jeito que está. Mas é o progresso, tudo tem um preço, e o preço é esse. A população cresce e o aumento do crime, o roubo, o furto, ele vai também crescendo conforme a economia, a população. Então isso que a gente também tem que se adaptar a esses acontecimentos que hoje estão surgindo, que eram fatos isolados do nosso município, que hoje está praticamente acontecendo direto. Inclusive o delegado mandou ligar na rádio no sábado para que fossem várias pessoas reconhecer esses objetos de roubo, né? Então você vê que a coisa foi muito alarmante mesmo nos tempos para cá, que terrenos têm sofrido essa penalidade. Então gostaria de pedir para Vossa Excelência esse apoio para que nós possamos juntos também dar o apoio policial para que eles tenham condições suficientes para dar uma segurança melhor para a nossa população. Obrigado, tenha uma boa noite e uma ótima semana. Vereador Luiz Carlos Paulo da Silva. Prazer. Vereador Marcelo Alexandre Gonçalves. Transfiro. Vereador Silvio Figueiredo Blitz. Transfiro. Vereador Pércio Nunes de Rezende. Transfiro. Nobre presidente. Sem mais para o momento, presidente.
Então, mais uma vez, dizer aos senhores bom retorno. Passo minhas palavras